Futebol depois dos 20 anos. É possível? No vídeo de hoje, no quadro Jogadora Responde, a gente vai falar tudo sobre isso. Então vem comigo pra gente ver se é possível continuar no futebol depois dos 20 anos. Fala, jogadora! Adélia Bristoch aqui, jogadora de futebol. Hoje estou aqui para mais um episódio do quadro Jogadora Responde e nós vamos estar respondendo a pergunta do Cássio, que foi a seguinte: Adélia, uma dúvida, é possível uma pessoa ser aceita num clube profissional por algum teste ou algo assim, depois dos 18 anos, ou apenas jogadores de categorias de base podem ser profissionais? A pergunta é: existe alguma alternativa para pessoas mais velhas? Então, num geral, pessoas ali que já passaram dos 18, dos 20 anos, elas ainda conseguem chegar no futebol profissional? Quem perdeu os últimos episódios do quadro Jogadora Responde, todos os links vão estar aqui na descrição. E para quem não lembra como funciona o quadro, eu pego uma pergunta que vocês enviam aqui no canal, então quem quiser ir deixando mais perguntas com a hashtag Jogador Responde, pode colocar em qualquer comentário de qualquer vídeo que eu uso essas perguntas para o quadro, e eu tento responder essa pergunta de forma muito objetiva, então dentro de um prazo de 5 minutos. Essa pergunta do Cássio a gente poderia entrar em vários tópicos de discussão, mas para manter na objetividade e sempre com o foco em chegar ao futebol profissional lá no final do caminho, eu vou focar em 3 caminhos que eu considero os melhores caminhos para quem já passou dos 20 anos de idade, independente se fez base ou não fez base, para continuar trilhando o caminho do futebol e chegar posteriormente ao futebol profissional. Acho que todo mundo no meio do esporte entende essa frustração de ver o tempo passando. Então a idade, ela é sempre um peso pra gente. Quem dissesse que a idade ela não é esse peso, ela não é um diferencial, não tem assim uma influência na sua carreira, essa pessoa vai estar com certeza mentindo, porque a gente sabe que conforme a gente vai crescendo, as oportunidades, elas diminuem ao mesmo tempo em que as responsabilidades aumentam na nossa vida. Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais velha a gente fica, mais a gente tem responsabilidades e coisas para lidar enquanto a gente busca esse caminho do futebol. A idade não necessariamente afeta o nosso desempenho. Claro que depois que a gente passa lá dos 30 anos, a gente com certeza começa a decair em rendimento, mas a gente vê que a maioria dos jogadores, das jogadoras, tem o seu auge ali nos 26 anos, entre os 26 e 30 anos. Então, não quer dizer que porque a gente tá ficando mais velho, a gente tá ficando pior do que a gente era lá quando a gente era mais jovem. Até porque a gente consegue unir muito melhor a nossa experiência com a capacidade de execução, conforme a gente vai crescendo. Lá depois dos 30, começa a decair, mas ali no nosso auge, entre os 25 e 30 anos, é o momento ideal e perfeito que a gente consegue realmente alinhar tudo isso, a experiência com a capacidade de execução. Só que em termos de oportunidade, a idade tem sim esse peso, porque conforme a gente vai crescendo, outras questões começam a pesar na nossa vida. Quando a gente é criança, a gente consegue ir jogar futebol sem ter que se preocupar com outras questões, tipo assim, contrato, questão financeira, questão profissional. Então, conforme a gente vai crescendo, a idade ela pesa sim por causa de tudo isso. As responsabilidades vão aumentando. Então, eu, Adélia, hoje, por exemplo, com 24 anos, não tenho mais como olhar para o futebol sem pensar também na questão financeira. Isso acaba pesando, porque o futebol perde aquele lugar somente de diversão e somente de entrar numa categoria de base, de estar começando ali no ambiente de clube, e ele também começa a ter um aspecto na nossa vida em que se é algo que a gente dedica o nosso tempo, ele tem que dar algum retorno de certa forma. Então, conforme a gente vai crescendo, oportunidades diminuem e as responsabilidades aumentam. Por isso, a idade é um peso no futebol. Porém, apesar de a idade ser um peso, ser uma coisa que dificulta, ela jamais deve ser um fator determinante em tornar algo impossível. Então, por isso que eu quero gravar esse vídeo hoje, para estar dando essas alternativas para quem, assim como eu, também está numa jornada ali depois dos 20 anos buscando futebol profissional. Então, bora conhecer essas alternativas para estar continuando no futebol depois dos 20 anos e fiquem até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou dizer o que para mim é o fator mais importante para continuar no futebol mesmo depois dos 20. Bora lá, rodar esse cronômetro? Começa! A primeira opção para quem já passou dos 20 anos é justamente jogar nas ligas universitárias dos Estados Unidos. Essas ligas também existem em outros países, mas a liga mais estruturada, mais forte vai estar nos Estados Unidos, independente da liga ali que você escolha jogar. Nós temos a NAIA, temos a NCAA, tem as ligas de Junior College,
Então, nos Estados Unidos, existem várias opções dessas ligas universitárias e todas demonstram uma competitividade enorme. A idade ideal para estar jogando as ligas universitárias é dos 18 aos 24 anos, mas eu já vi casos de pessoas de 25, pessoas até de 30 anos conseguindo bolsas universitárias, então é sempre aquela coisa que existe a regra, mas sempre existem as exceções. Então, se você tem um caso que já passou dos 24 também, não é motivo para excluir essa possibilidade, porque dependendo da sua experiência de vida, você pode se encaixar perfeitamente nos termos para jogar numa liga universitária nos Estados Unidos, além de estar podendo ganhar um diploma junto a isso. Aqui no canal, o que eu mais falo e explico sobre é ligas universitárias, então quem tem esse interesse, pense nessa possibilidade, vai encontrar todos os conteúdos aqui, mas essa é uma excelente opção, que inclusive foi a opção que eu escolhi para estar voltando pro futebol, e que eu recomendo para qualquer pessoa que esteja nessa faixa de idade e não queira também abandonar os estudos ou a possibilidade de ter um diploma em mãos para estar se dedicando somente ao futebol, que foi o motivo que mais me fez decidir por essa opção. A segunda opção são os mestrados e academies na Europa. Então, se você fizer, por exemplo, uma liga universitária nos Estados Unidos e desejar continuar jogando e fazer um mestrado lá na Europa, existem várias opções. Também é possível fazer isso nos Estados Unidos, mas para isso você teria que ter ainda elegibilidade, que é uma questão que eu já falei e expliquei aqui em vários vídeos, mas é porque quando você se registra para uma liga universitária, você recebe um determinado tempo estipulado em que você pode disputar aquela competição pela universidade. Então, geralmente, esse tempo é de 4 ou 5 anos. E para isso, você não conseguiria, geralmente, terminar um mestrado, que levaria mais ou menos 2 anos nos Estados Unidos, dentro desse tempo da elegibilidade. Então, por isso, as opções de mestrado na Europa acabam se tornando opções mais viáveis até para quem vai e joga a Liga Universitária nos Estados Unidos, depois deseja continuar estudando e jogando, porque o mestrado na Europa, primeiro que ele é mais rápido, então você consegue encontrar opções em que você pode fazer um mestrado de 1 ano, por exemplo, e também porque eles respeitam todo o tempo de elegibilidade dos Estados Unidos, eles meio que pegam isso como validade para você estar jogando na Europa, e não o contrário de diminuir o seu tempo. Então, tanto o seu diploma dos Estados Unidos, quanto o seu tempo de elegibilidade na Liga dos Estados Unidos vão ser determinantes para você fazer um mestrado e jogar na Europa. Então é um caminho muito legal para se continuar. E fora isso, nós temos também as academies na Europa, que são locais pagos, você teria que pagar uma mensalidade nesses locais, e você passa, por exemplo, uma temporada inteira jogando por um clube. Você vai disputar competições, às vezes de 4ª ou 3ª divisão na Europa, e você vai estar sempre naquela exposição para times profissionais também. Dentro desses valores de mensalidade nessas academies, você recebe tudo. Então, você recebe alimentação, moradia, suporte, fisioterapia, médico. Às vezes envolve até algum tipo de curso, um curso de idiomas ou algo assim dentro das academies. Mas você tem essa opção como uma excelente opção de, por exemplo, passar uma temporada jogando sem preocupações e estar sendo exposto a outros clubes profissionais e depois desse período na academy tá seguindo para o futebol profissional. A maioria das academies aceitam pessoas até mais ou menos os 25 anos, mas eu já vi várias academies que também abrem exceções de idade, então sempre é válido ir atrás e ver as informações e fazer esse contato direto para ver se encaixa na sua situação. Por fim, a terceira opção para quem quer estar jogando depois dos 20, chegar ao profissional, são as ligas semiprofissionais ou, aqui no Brasil, as ligas amadoras, que são chamadas também de várzea. Tem gente que olha com muito preconceito para essas ligas, mas elas são excelentes portas de entrada, tanto para ter visibilidade quanto para chegar no futebol profissional. Tem um exemplo muito legal nos Estados Unidos, que é do Matt Sheldon, que ele inclusive tem um canal aqui no YouTube que sempre foi uma inspiração para mim, que é o canal Become Elite. E ele estava jogando uma liga semiprofissional nos Estados Unidos, e essa liga se tornou uma liga profissional no ano seguinte, enquanto ele estava registrado num time, e foi dessa forma que ele se tornou um jogador profissional, jogando a liga semiprofissional, e depois essa liga foi profissionalizada, e aí ele se tornou um jogador profissional. Então, ligas semiprofissionais são excelentes portas de entrada em qualquer país, ligas amadoras semiprofissionais, várzeas, porque às vezes os campeonatos são bem estruturados, eles dão uma visibilidade e você se mantém jogando num nível legal para estar entrando ali nas portas do futebol profissional e também criando essa visibilidade e experiência para estar se mantendo no futebol enquanto esse contrato profissional não chega para você. Nos Estados Unidos, essa também é uma excelente opção, porque as ligas semiprofissionais, muitas delas são disputadas no verão. Então você pode, por exemplo, ir lá, fazer uma faculdade, e nas férias da faculdade você pode passar 3 meses disputando uma liga semiprofissional no verão, que vai te ajudar muito a ganhar experiência e visibilidade para depois tá tendo maior currículo, né, para estar entrando num time profissional até depois da faculdade, ou indo depois para a Europa, fazer uma academy, um mestrado, ou buscar um time por lá, ou no Brasil também. Então é um excelente caminho de continuidade também para quem tem esse interesse de fazer
a liga universitária nos Estados Unidos. Pessoal, foi isso, tive que dar uma aceleradinha no vídeo porque é bastante conteúdo, mas quis falar assim por cima, objetivamente, para vocês realmente verem algumas das opções que existem. Existem outras opções fora disso, tá? Existem empresas até que trabalham com contratos prontos com clubes em outros continentes, Europa, Ásia, mas são vários assuntos assim mais profundos que não daria de se explicar num vídeo assim de curto período. Mas quis dar opções que são pagas, opções que não são pagas, para que todo mundo veja que existem sim possibilidades de continuar depois dos 20 anos. Quer dizer que vai ser fácil? Não vai ser nada fácil, porque como eu falei, responsabilidades aumentam, oportunidades diminuem e fica cada vez mais difícil de conciliar essas duas coisas e também tá lidando com toda a sua carreira pessoalmente, principalmente quando a gente não tem um suporte tão grande como os atletas de mais alto nível têm. Mas possível é. Então continuem acreditando e sempre continuem entendendo que existem possibilidades. Agora eu vou falar, no final, como prometido, o que eu, Adélia, considero a coisa mais importante de estar jogando o futebol depois dos 20 anos e mirando no profissional. Pra mim, o importante de tudo isso, a mensagem que esse vídeo quer passar, é que você não pode parar. Se você vai jogar na várzea, se você vai jogar um campeonato de bairro, se você vai jogar só pelada com os amigos, não importa, mas você não pode tirar o futebol da sua vida. Você tem que estar pelo menos ali 2 horas do seu dia dedicando tempo ao futebol, seja indo na academia, seja disputando um campeonato amador, porque é esse não parar que vai abrir portas para você de uma forma ou de outra. Seja numa várzea, seja numa liga semiprofissional, seja recebendo uma bolsa para jogar em algum lugar, mas se você para de jogar, você perde essas possibilidades, porque você não vai estar sendo visto, você não vai estar lá dando a cara a tapa para realmente receber uma oportunidade de alguma forma. Às vezes a gente não sabe, a gente fica nessa noia, né, nessa ansiedade, achando que, meu Deus, não tem como chegar uma oportunidade, mas é através da ação que essas oportunidades chegam, às vezes, de formas que a gente nem espera. Então, se eu posso passar uma mensagem final nesse vídeo é: não pare, continue jogando, continue se envolvendo com o futebol, porque de uma forma ou de outra, oportunidades vão chegando. Às vezes não é exatamente aquilo que a gente estava mirando, querendo, mas é uma coisa que talvez nos leve até lá ou abra outras portas através do futebol. O importante é continuar jogando, continuar seguindo e continuar acreditando. Nós temos diversos exemplos, como eu falei ali do Matt Sheldon, que acabou se profissionalizando de uma forma meio sem querer. Nós temos o Jamie Vardy lá na Inglaterra, que aos 26, 27 anos chegou na primeira divisão, né, através do Leicester, mas ele jogava 8ª, 7ª, 5ª divisão, sei lá. Então ele ficou ali se mantendo envolvido no futebol, até que um dia a oportunidade foi aparecendo e ele estava lá no profissional. Nós temos um exemplo também, eu acho que é o jogador Júnior, que é brasileiro, tava jogando aos 25 anos, tipo, 5ª divisão da Itália. Ele acabou conseguindo um contrato com o Milan no momento que o Milan ali tava passando por problemas. Depois o Milan voltou a ter, assim, um auge ali na primeira divisão, foi pra Champions League, e um cara que tava ali começando no futebol profissional aos 25 anos acabou chegando aos 30 lá na Champions League. Então olha quantos exemplos legais nós temos de jogadores que, por terem se mantido envolvidos no futebol, acabaram atingindo o futebol profissional, às vezes lá perto dos 30 anos, puramente por terem se mantido envolvidos no esporte. Teve um jogador recente da França também que teve a sua primeira convocação para a seleção aos 29 anos. Então, assim, são diversos exemplos de casos de pessoas que foram acreditando, e às vezes, do nada, a vida desses jogadores, dessas jogadoras, se transformaram por eles terem se mantido envolvidos no esporte e depois a oportunidade foi chegando de uma forma ou de outra. Então, o segredo é esse, a constância de se manter envolvido no futebol e acreditando que, de uma forma ou de outra, o futebol vai abrir portas que vão ser transformadoras para as nossas vidas. Enfim, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se vocês tiverem mais perguntas pro Jogadora Responde, deixem aí nos comentários que eu vou transformando essas perguntas que eu achar interessantes e que possam se tornar em conteúdos em vídeos. E até lá, nós nos vemos na próxima. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. E conto com o apoio de vocês pra gente continuar nessa jornada do Fala Jogadora e incentivando uns aos outros a continuar acreditando no futebol e que ele trará o melhor para as nossas vidas. Até mais, falou!